E aí, galerinha, tudo bem? Hoje eu estou um pouquinho diferente do que vocês sempre me vê. Vocês sempre me vê fazendo treinamento de primeiros socorros. Mas lançamos agora um quadro novo, Fatos do Dia a Dia. Vai falar muito de prevenção, né, em relação ao acidente doméstico. Mas vamos começar? Solta a vinheta aí, editor! Então vamos falar um pouquinho do quadro, que é fatos de acidentes domésticos que acontecem no dia a dia em todo lugar do Brasil. Esse quadro aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre prevenção através desses fatos que aconteceram. Infelizmente, por algum descuido, pode acontecer uma fatalidade. E nós podemos sim agir com prevenção em casa. Eu estou aqui como bombeiro civil, mas também não só como bombeiro civil, mas também como mãe, como tia, como neta de alguém ou como filha também de alguém. Então vamos começar. Esse fato ocorreu ali na região de São Paulo. E aconteceu com duas crianças, um acidente doméstico, né, onde as crianças acabaram tendo queimaduras aí de 3º grau. Então esse fato foi relatado aqui no Jornal da Região, onde conta que o pai tentava acender a churrasqueira com um galão de álcool. E aí o que aconteceu? O galão de álcool caiu e acabou se espalhando ali o fogo até onde as crianças se encontravam, que era no sofá de casa, e as crianças acabaram sendo atingidas aí pelo fogo. Aqui o próprio pai conta, né, que ele tentava fazer o fogo e de repente se desequilibrou e o galão de álcool acabou caindo, atingindo as crianças e ele também. Ele acabou sendo socorrido. E, infelizmente, né, os últimos relatos que eu tive é que uma das crianças acabou falecendo. O pai, né, e a outra criança ainda estavam no hospital. Até os últimos relatos que nós fizemos. E aí vamos trazer isso para a nossa vida. Vamos fazer agora uma análise de risco e uma análise de caso. Então vamos começar fazendo análise de risco e análise de caso em cima desse fato que ocorreu, né? Ah, Delciane, eu preciso sempre fazer análise de risco? Se você tem criança em casa, você precisa fazer sempre análise de risco. Principalmente quando você vai fazer uma coisa que não é recorrente do dia a dia, né? Como um churrasquinho de domingo. Você vai fazer o churrasco de domingo, você precisa fazer análise de risco. Tem crianças perto? Tem material combustível perto? Você tá contra o fogo? Então são essas 3 coisas que você deve fazer. Tenho crianças próximo? Eliminar o risco para sua criança. Eliminei o risco para minha criança? Tranquilo. Agora vou eliminar o risco para mim. Se acontecer algo, eu vou me colocar em risco? Então você precisa sempre fazer análise de risco. É importante para que você possa evitar acidente doméstico. Outro assunto importante, você sabe fazer os procedimentos de primeiros socorros? Ah, Delciane, eu não sou bombeiro, eu não sou socorrista, eu não sou nenhum médico ou muito menos técnico de enfermagem. Mas você é a primeira pessoa que vai estar ali próximo da criança. É a primeira pessoa que vai chegar no local. E os primeiros socorros já está dizendo, os primeiros, é o primeiro atendimento que aquela vítima vai ter. Então vamos lá, se seu filho se cortar ou se seu filho te sofrer algum tipo de queimadura, você sabe fazer os primeiros socorros? Então esse também entra em análise de risco, análise de caso. Então infelizmente esse caso aí não chegou a um final feliz, a um final que a gente sempre espera, que é de um acidentado, uma vítima sobreviver. Infelizmente uma das crianças acabou falecendo. Mas aí fica um alerta aí para você que está assistindo. Isso pode acontecer comigo, né? Muitas vezes a pessoa está em casa, não imagina que isso pode acontecer, mas isso pode sim. É uma coisa, como eu falei logo no início, é acidente, não é uma coisa que você espera, mas que é uma coisa que você pode se preparar. Pode estar preparado para fazer os primeiros socorros, para fazer o primeiro atendimento a qualquer uma da vítima, se você chegar a presenciar uma vítima. Então, qual é o conselho que eu dou aqui como mãe e como bombeiro? Façam análise de risco, né? Não deixe de fazer. Qualquer situação que você possa colocar a sua vida ou vida de outra pessoa, de uma criança em casa, sempre faça análise de risco. Seja aquela pessoa chata, isso pode acontecer, eu vou eliminar. Então,
você precisa sempre estar aí atento às pequenas coisas. Muitas vezes pode evitar um acidente aí ou então uma fatalidade na sua casa. Chegamos ao final do nosso quadro. Se você tem alguma história, alguma situação que já presenciou ou que já passou, pode deixar aqui nos comentários. Lembrando que sempre dentro de casa você precisa agir com prevenção e sempre fazer a sua análise de risco. Mas não esqueça de também sempre aprender, na medida do possível, aprender os primeiros socorros. Não esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.